Beleza, gente? Eu já tomei minha aguinha para voltar nessa última parte do vídeo que vai ser mais curta que coice de porco. Bom, níveis de organização do corpo humano. Então, o nosso corpo ele é organizado em níveis, certo? O primeiro nível do corpo humano é a célula. A gente viu as células nos primeiros slides e nos primeiros vídeos, né? Quando eu junto várias células que têm uma função em comum, a gente chama de tecido, ok? Quando esses tecidos se juntam e formam uma parte do nosso corpo, né, responsável por uma função, é o órgão. O conjunto de órgãos, né, eles trabalhando em conjunto, a gente chama de sistema. E esses sistemas, vários sistemas do nosso corpo formam um organismo. Ah, professor, como que eu entendo isso? Simples, olha só. Aqui tem um retrato do corpo humano. Temos vários tecidos. Então, nós, organismos pluricelulares, que têm várias células, temos diferentes atividades no nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo precisa de manutenção, ok? Então, os tecidos vão fazer essas diferentes funções. Um tecido, ele é o conjunto de células especializadas. Como disse para vocês, ó, tecido epitelial da pele, né? Células especializadas para proteção. Tecido muscular, células especializadas para movimento. Tecido nervoso, células especializadas para impulsos nervosos. Receber estímulos, né? Levar para o cérebro esses estímulos. Tecido conjuntivo, aí vocês vão ver que tem um monte de coisa. Então, telefone chato, né? Exemplos do ser humano são esses 4 tecidos aí, ok? Uns exemplos que a gente pode encontrar no nosso corpo. Nós encontramos tecidos em todos os seres vivos? Bom, aí vem a observação, né? Eu até falei. A maioria dos pluricelulares, como o ser humano e as plantas, tem células organizadas em tecidos. Então aqui, como vocês podem ver, ó, se eu fazer um corte numa folha, eu vou conseguir ver tecidos vegetais, várias células, certo? Mas, porém, todavia, contudo, a esponja, que é pluricelular, não tem tecido. Não tem tecido verdadeiro. Porque eles não têm células organizadas para uma função. Certo? Cada célula vai fazer uma função. Por mais que tenham várias células. Então esses organismos também, como as esponjas, né? Aqui o exemplo aqui em cima, não tem tecidos. Ah, e bactéria tem? Bactéria é um ser vivo, né? Mas ela é unicelular. Então ela não vai ter tecidos, né? Porque é uma única célula. Para ser tecido tem que ser o quê? Várias células organizadas, né? Várias células organizadas. Beleza. Vamos falar dos tecidos assim, rapidamente, né? Que a gente já está acabando também o livro. Na página 116 começa falando deles e 117 encerra o capítulo. Na verdade tem um pouquinho de sistema, né? Mas está no finalzinho. Bom, o tecido epitelial tem a função de proteger, como eu já disse. Ele vai revestir seu corpo, né? E aí ele vai usar para produzir substâncias, as células, na verdade, tipo saliva, suor, a produção de leite, no caso das mulheres, tá? E aí eles são encontrados em toda a parte interna do corpo, também na pele, né, nos órgãos, como intestino, coração, estômago e pulmão. Então o tecido epitelial, como eu disse para vocês, ó, a união de tecidos forma um órgão. Ou seja, o coração não é feito só de tecido epitelial. O coração também tem tecido muscular, porque ele é um órgão. Então olha o tecido epitelial da pele, que louco, ó. Com os pelos, né? Com a gordura, com suor. Olha o tecido epitelial do intestino. As células já são diferentes, né? São especializadas para absorver. Tanto é que tem esses como se fossem cílios, né? Para absorver. Muito legal. Intestino. A gente pegou o intestino aqui delgado, né? Bom, o tecido muscular. Olha lá, o que o cara tá fazendo aqui? Musculação, né? Então ele tem células que contraem e relaxam. Né? Contrai, relaxa. É o que o corpo humano está fazendo aqui. Ó. Contrai, relaxa. Contrai, relaxa. É um movimento de musculação. Né?
nosso tecido muscular tem vários tamanhos, né? Por quê? Porque o tecido muscular está associado a movimentos. E esses movimentos, olha que coisa curiosa, podem ser voluntários, que você controla à vontade. No caso aqui, com certeza o cara está querendo fazer isso. E os involuntários, que é, por exemplo, coração, né, batendo. O pulmão movimentando, são movimentos involuntários. Aliás, o pulmão disfarça. Só o coração, né? Porque o pulmão a gente consegue fazer o movimento dele, né? Nesse caso, o cara não está concentrado no que o coração dele vai parar ou não de bater, só está concentrado em fazer o movimento. Exemplos, nós temos o estriado cardíaco e o estriado liso. Só para vocês terem uma ideia, olha aqui, associado ao esquelético, associado ao esqueleto, que é o esquelético, ao cardíaco, que é o tecido muscular, e também o intestino, que é o não estriado. Só para vocês terem uma ideia que o tecido muscular tem várias formas, tá? Agora você não precisa ser médico para entender isso, mas só para você saber que existe. Tecido nervoso, responsável pela coordenação dos órgãos, né? Eles têm células chamadas neurônios, são esses aqui, ó. Os neurônios são interligados. Bom, a função dos neurônios é células receber e enviar informação, né? Essa informação, elas são captadas pelo ambiente através do próprio corpo. Então, por exemplo, você põe um dedo na panela quente, você não vai fazer isso, estou dando exemplo. Você fala, ai, seu corpo afasta, porque seu neurônio recebeu a informação do ambiente, que é a panela quente, e aí seu corpo responde a isso, né? Também, né, a barriga roncando, o próprio corpo dá sinal, ó, tô com fome, vai comer. Aí a barriga ronca, né, seu cérebro recebe informação que seu corpo precisa de ser nutrido. E aí o tecido conjuntivo, né, que eu falei para você que tem um monte de função. Bom, nós temos o tecido que pode fazer sustentação, proteção e distribuição de substâncias. Só para vocês terem ideia, o tecido conjuntivo tem o adiposo, que é o de gordura, o cartilaginoso, das cartilagens, tem aí na orelha, ponta do nariz, né? O ósseo, dos nossos ossos, e o sanguíneo, que faz o transporte de oxigênio. Então, só para vocês terem ideia, um tecido conjuntivo pode ter uma infinidade de células, sanguíneas, nervosas, né? E etc. Então, só para vocês terem uma ideia como o tecido conjuntivo é muito variado. E os órgãos, professor? Bom, o livro de vocês não traz em detalhe órgãos, mas eu acho interessante falar, porque o órgão é o conjunto de tecidos. Para o nosso organismo funcionar de uma forma integral, né, tudo coordenado, cérebro sabendo que você está com fome, seu cérebro sabendo que a sua pele, o seu tecido epitelial teve contato com algo quente, pode machucar, tudo isso é atuado de uma forma específica. Cada órgão tem uma função. O cérebro, né, tem uma função, né? O osso, que é um órgão, tem uma função. O pulmão, a traqueia tem uma função, faz respiração. Então, cada órgão, aqui tem até o exemplo dos rins, né, filtrando. Cada órgão tem uma função. Cada tecido combinado forma um órgão por uma função. Você é uma máquina. Na verdade, nós somos uma máquina, porque nós temos várias coisas dentro do nosso corpo fazendo funções. E os sistemas, professor? Os sistemas na página 118 para encerrar. O sistema é um conjunto de órgãos. Cada sistema atua de uma forma específica para uma determinada função. E aí é o conjunto de sistemas que vai formar o seu organismo. Só para vocês terem ideia, ó, esse aqui é o sistema nervoso, né, o SN. Aqui é o sistema circular, o SC. Aqui é o sistema ósseo, né, e aqui já está entrando o sistema muscular. Então, tudo isso em conjunto forma quem? Um organismo. Os animais são assim? Sim. De uma certa forma, nós somos animais, né? Isso não é um xingamento. Por isso que eu falo, quer me chamar de animal, não está me xingando. Então, vamos lá. Atuam juntos, né, para fazer o funcionamento do corpo. Para que o seu osso se movimente, ele precisa do sistema nervoso para mandar seu braço, né, se movimente. Seu sistema nervoso tem que mandar uma informação para o seu músculo, né? Para seu músculo se movimentar, ele precisa de energia que seu sistema digestivo fez a absorção de nutrientes. Então tá tudo interligado.
Só para vocês terem uma ideia, eu vou falar rapidamente, que já está acabando o tempo. Sistema nervoso recebe informações, aí a gente tem o sistema nervoso central, periférico, né, com os nervos, o cérebro, a medula. O sistema digestivo, que faz a absorção de nutrientes. O sistema cardiovascular, que faz o transporte de substâncias, né, coração, pulmão, né, e aí para o resto do corpo. O sistema respiratório, que faz as trocas gasosas, né. Aí olha só, o sistema urinário, que faz a eliminação de resíduos. Nossa urina elimina tudo que é ruim, né, do nosso corpo. Sistema genital, que faz a reprodução, né, os espermatozoides e os óvulos. As mulheres, óvulos. No caso dos homens, espermatozoides. E aí tem o tegumentar, que protege e reveste o corpo. O muscular, que faz os movimentos. E o esquelético, que protege. Só para vocês terem uma ideia, ó, tegumentar, ó, revestimento, a parte da pele, né? Muscular, movimento. Esquelético, protege e sustenta, né? Na verdade, a costela, por exemplo, ela protege os órgãos vitais, né? Coração, pulmão, etc. Olha o endócrino, que faz os hormônios, né? Muito legal, gente. Muito interligado. Imunidade, né? Defesa do organismo. Né? Interessante. Bom, gente, é isso. Eu trouxe para vocês um pouco de cada coisa, dos sistemas, dos órgãos e como as células estão organizadas. Obrigado por ficar até aqui. Atividade para entrega, Google Formulários ou APC Impressa. Bons estudos e até a próxima. Tchau!